E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Galdino e hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre geometria euclidiana no plano. E o professor responsável por essa disciplina é Antônio Josimário, e junto com um monitor que é chamado de Eduardo Fernandes. Eu estou cursando licenciatura em matemática na UERN. Para entendermos melhor, mais ou menos, como que funciona a geometria plana, vamos entender um pouco sobre como que é a história, qual é a história por trás disso tudo, certo? A geometria plana foi criada por um matemático chamado de Euclides de Alexandria. E esse matemático é considerado por muitos como o pai da geometria plana ou da geometria analítica, é da geometria como um todo. Beleza? Ele construiu um método chamado de método axiomático. O que é esse método? É um método que vai se basear em verdades básicas e palavras básicas. Já já eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona esse método, ok? Então, resumindo, ele foi o criador da geometria, certo? E ele fez um método que batizou esse método como método axiomático, que se baseia em verdades básicas e palavras básicas, ok? Então, gente, para entendermos esse método, vamos entender alguns conceitos que tem na geometria. Só que essa parte que eu vou explicar agora não vai possuir conceito. Isso mesmo que você escutou, não vai possuir conceito. Euclides, ele propôs alguns termos que não têm definição. E esses termos são chamados de termos não definidos. O que é isso? São conceitos que não têm definição. A exemplo disso é o ponto, a reta e o plano, beleza? Se você pesquisar no Google ou na internet ou em qualquer dicionário, você não vai achar um conceito plausível de ponto, reta e plano. Só que essas três coisas que eu acabei de citar tem representações, beleza? Possui algumas representações, algumas peculiaridades, certo? Primeiramente, vamos falar sobre o ponto. A representação do ponto é mais ou menos as letras maiúsculas, beleza? O ponto ele é representado por letras maiúsculas, como por exemplo o A, o B maiúsculo, o C maiúsculo, o D, o E e assim sucessivamente, beleza? E eis aqui a representação do ponto, quer dizer, perdão, do ponto. Temos aqui também a reta. Qual é a representação dela? Ela é representada por letras minúsculas, como por exemplo o A, minúsculo B, o C, o D, certo? E eis aqui mais um exemplo bem definido do que é uma reta. Para você ter uma noção do que é uma reta, é só pegar um barbante e medir a ponta dele até o final, beleza? Você vai ter mais ou menos uma noçãozinha do que é uma reta, ok? A reta tem uma observação. E o que é essa observação? Ela diz que em dois pontos de uma reta vai existir infinitos pontos, beleza? Olhe para essa reta aqui que eu acabei de fazer. Se você colocar um ponto aqui ou um ponto aqui, nesse espaçamento é possível de você colocar mais pontos. Já o plano é totalmente diferente. Ele é representado por letras gregas minúsculas, como por exemplo o alfa minúsculo, o beta minúsculo, o gama minúsculo e assim sucessivamente. Ok? E eis aqui um exemplo bem claro do que é um plano. É mais ou menos essa partezinha aqui que está dentro, beleza? E eis aqui a representação dele. Ele é representado pela letra alfa minúscula, beleza? Ele possui uma observação bastante interessante. No plano vai existir infinitos pontos. Não importa se você tiver um ponto aqui, um ponto aqui, aqui, aqui também. Vai existir infinitos pontos. Que é as figuras geométricas. Beleza? Para quem não sabe, figuras geométricas é qualquer conjunto de pontos. Não importa se é uma reta, se é uma semi-reta, se é um segmento de reta, ou se é um quadrado, um triângulo, um círculo, beleza? Todos esses exemplos que eu acabei de citar é considerado figura geométrica. Até um rabisco, se você pegar, é considerado uma figura geométrica. Agora preste atenção.
Na reta, na semi-reta e o segmento de reta, muitas pessoas pensam que pelo nome é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Para quem não sabe, reta são linhas infinitas, beleza? São linhas infinitas. E o que é uma linha infinita? Que não tem começo e nem fim, beleza? Ela continua para sempre, ela é constante, ok? E eis aqui um exemplo bem básico de mais ou menos o que é uma reta, certo? Como vocês podem ver. Uma semi-reta já é diferente da reta. A semi-reta é uma reta que tem início, mas não tem um fim. Ela vai possuir um início, só que não vai ter fim. Ela vai ser infinita. Ou seja, ela vai ter um começo, mas não vai ter um final. Ok? E eis aqui mais um exemplo de uma semi-reta, certo? A semi-reta AB. Já um segmento de reta é diferente de semi-reta e reta. Um segmento de reta diz que uma reta vai ter início e um fim, ok? Olha aqui esse exemplo bem clássico aqui. A semi-reta AB. Onde é o início dela? É aqui, no A, né? E o fim dela é aqui, no B, né? Como vocês podem ver. Esses três conceitos que eu acabei de citar vai ter duas observações. E que observações são essas? A primeira é que, dados dois pontos, A e B do plano, definimos a distância de A e B entre um segmento de reta. Ok? Por exemplo, se eu tenho essa reta aqui, vamos supor que o segmento de reta R, e eu tenho o ponto A, certo? E aqui eu tenho o ponto B. Nesse espaçamento entre A e B, como que ele é chamado? Como que ele é conceituado? Como distância. Beleza? Para quem não sabe, distância é o espaço entre dois pontos. E que pontos são esses? A e B. Podendo ser medida em quilômetros, em metros, em centímetros e em muitas outras unidades, em várias outras unidades. Beleza? O metro por segundo, o quilômetro por hora e assim sucessivamente. A segunda observação é que chamamos de um ponto médio, ou um ponto M, desse segmento, que diz respeito a AM igual a MB. É complicado, mas vamos entender aqui. Imagine esse segmento de reta aqui, que tem nesse exemplo que eu acabei de circular. Esse segmento de reta entre A e B tem a distância, né? E vamos supor que essa distância equivale a 10 metros. Ela vale 10 metros. Qual é a metade dessa distância? Muitos vão pegar a reta e dividir por 2. A metade dela é 5. E onde esse 5 vai estar? No meio da reta. Então, o 5 vai ser o ponto médio. Então, é quando ele diz que AM é igual a B, essa afirmação está verdadeira. AM vai valer quanto? 5, né? E MB vai valer quanto? 5 também. Ou seja, AM e MB é a mesma coisa, tem a mesma distância, beleza? Tem o mesmo metro, não altera em nada, ok? E eis aqui um conceito bem simples de ponto médio. Ponto médio é um ponto que vai dividir o segmento da reta exatamente no meio. Então, o ponto médio é o 5. E o 5 está onde? No meio da reta. No meio da reta. No segmento de reta. Ok? Agora vamos para outra parte da geometria plana, que é o círculo. O que é o círculo? Não tem uma classificação plausível para o círculo, mas eu peguei alguns conceitos bem interessantes. O círculo vai ser uma região do plano, certo? Formado por pontos que são equidistantes. O que são pontos equidistantes? São pontos que possuem a mesma distância, ok? De um ponto fixo chamado de centro. Então, círculo é uma região do plano formado por um ponto fixo chamado de centro. Ok? Preste atenção aqui nessa observação. Já eu vou exemplificar ela. A distância entre todos os pontos é a mesma do centro. Não importa se eu pegar essa distância do centro, que é esse ponto aqui que eu estou destacando. Aí eu passo um segmento até a circunferência. Essa distância vai ser
a mesma que essa daqui. Não importa se esse segmento de reta vale 5 metros, que é chamado de raio, né? Esse daqui vai valer 5 metros também. Do mesmo jeito, esse daqui, que vai valer 5 metros. Beleza? E o círculo ele é representado por letras gregas maiúsculas, como o alfa maiúsculo, o beta maiúsculo, o gama maiúsculo. Entendemos agora mais ou menos o que é um círculo. Agora vamos entender um pouco sobre quais são os elementos de um círculo. Os elementos do círculo é classificado em raio, diâmetro e corda. Eu vou entrar mais a fundo um pouquinho nesse assunto, viu? Vamos primeiramente para o raio. O que é um raio? É um segmento que vai unir o centro, ó, preste atenção aqui, o centro a um de seus pontos, que é mais ou menos aqui, beleza? Esse segmento que está dentro do círculo, dentro da circunferência, é classificado como raio, ok? E o raio vai medir a mesma distância daqui para cá, daqui para cá. Lembre-se daquela observação, beleza? O diâmetro. O que é o diâmetro? É um segmento que vai passar pelo centro. Só que ele vai tocar dois pontos da circunferência, ok? Isso aqui um exemplo bem básico. Está aqui o centro, aí está passando um segmento de reta, que é o raio, né? Daqui até aqui, tocando dois pontos, beleza? Então, esse daqui é o diâmetro da circunferência. Já a corda é um segmento qualquer que vai ligar dois pontos, só que é diferente do diâmetro. O diâmetro liga pelo centro, a corda não. É um segmento qualquer que vai ligar dois pontos que não seja o centro. Ok? O centro está mais ou menos aqui. Já a corda está passando aqui, ó. Olha. Certo. Olhando para esse exemplo que eu coloquei aqui e que eu estou grifando agora. Preste atenção na semirreta AO, certo? Na semirreta AO. Ela vai ter uma origem, né? Começa no O e termina no A, ok? Agora preste atenção na semirreta OB. Ela também vai ter uma origem, certo? Então, gente, a definição de ângulo é bem simples. É a região, eu coloquei até a informação aqui embaixo, é a região de encontro de duas semirretas de mesma origem. Qual é a origem aqui? É no ponto O. E quais são as semirretas? A semirreta A e a semirreta B, certo? Então, o ângulo é essa partezinha verde aqui que eu estou destacando aqui. Essa região aqui é o ângulo, certo? Esse ângulo ele se chama AOB, certo? Esse ângulo se chama AOB. Por que ele se chama AOB? Entenda uma coisa, a semirreta dele vai passar pelo ponto A, certo? Ela vai começar aqui, do ponto A até a origem do vértice, que é aqui. Aí ela vai terminar na semirreta B, certo? Ela vai terminar no ponto B. Então, ela começa no A, vai até a origem O e termina no B. Então, o do meio significa que é a origem, por isso que tem esse circunflexo aqui em cima. Então, é por isso que esse ângulo se chama AOB. AOB. Os ângulos, pessoal, têm duas observações. A primeira é que a unidade de medida de um ângulo é o grau. Por exemplo, 30 graus, 40 graus, 50 graus, certo? E a segunda observação é que o instrumento de medida de um ângulo é o transferidor. Para você medir um ângulo, é necessário ter um transferidor. E eu coloquei esse exemplo aqui bem nítido para vocês entenderem. Então, pessoal, chegamos em um ponto bastante interessante, que é a classificação de um ângulo, certo? Classificação de um ângulo. O ângulo ele possui diversas classificações, certo? E vamos ver um pouquinho de cada. A primeira é ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É um ângulo cuja medida mede 0 graus, certo? Um exemplo disso é isso aqui. Aí vocês devem estar se perguntando, cadê a semirreta do ângulo? Tá aqui, ó. Aqui é a origem, né? O O, aí começa no A, essa aqui é a primeira semirreta A, e essa aqui é a segunda semirreta B, certo?
A segunda classificação é de ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem uma medida maior que 0 graus e menor do que 90 graus. Eis aqui um exemplo bem nítido. Um ângulo de 45 é um ângulo agudo, um ângulo de 15, de 80, de 30, certo? Isso são classificados como ângulo agudo. O ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que tem uma medida de 90 graus, certo? Esse ângulo, pessoal, pode ser representado como também um canto de parede. É para ficar mais didático para o seu entendimento. Um canto de parede, certo? Então, para ser classificado como ângulo reto, tem que medir 90 graus, certo? Eu coloquei um exemplo bem nítido aqui também, ok? Ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem a medida maior que 90 e menor que 180, certo? Um ângulo maior do que 90 é 91 até o 179 graus. Então, para ser um ângulo obtuso, tem que estar entre 91 e 179 graus. Um exemplo aqui é o ângulo de 110 graus, que é a fechadura dele, a abertura dele é bem maior. Tem um ângulo de 189 graus, 170, quer dizer, perdão, 135 e assim sucessivamente. Um ângulo raso é um ângulo que tem a medida de 180 graus. Na matemática, ele é considerado um ângulo de meia volta. Por que meia volta? Para se dar uma volta completa, é necessário ter 360 graus, certo? Para dar uma volta completa, é necessário ter 360 graus. Já o ângulo raso é meia volta. O ângulo raso é metade dessa volta. Então, aqui, eis aqui um exemplo bem simples de ângulo raso. Tá vendo que ele dá uma meia volta na semirreta, ok? Ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? É um ângulo maior que 180 e menor que 360, certo? A abertura dele já vai estar bem mais embaixo. Ela vai estar mais ou menos aqui. Tá entendendo? Aí ele está entre 181 graus, maior que 181 e menor que 360. Ok? Um ângulo de volta inteira é um ângulo de 360 graus, certo? É uma volta completa em torno da semirreta. Ok? Chegamos em mais uma parte bastante interessante de ângulo, que é bissetriz de um ângulo. É uma bissetriz de um ângulo. Olhando para esse exemplo aqui que eu acabei de colocar, preste atenção. Temos aqui um ângulo, temos aqui a semirreta, né? A origem dela e o final dela aqui. Quando nós passamos mais uma semirreta no meio do ângulo, ela é considerada como uma bissetriz. Perdão, bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. O que é ângulos congruentes? Ângulos de mesma medida. Ângulos de mesma medida. Então, uma bissetriz é uma semirreta que vai dividir o ângulo em partes iguais. Exemplo, vamos supor que essa parte aqui, esse ângulo BOC, certo? BOC, vale 10 graus. 10 graus, certo? Pergunta, quanto que vai valer o ângulo COA? Se é uma bissetriz, e como eu acabei de falar em cima, a bissetriz é uma semirreta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais, então quer dizer que o ângulo COA também vai valer 10. Por que 10? Por conta da bissetriz que dividiu o ângulo no mesmo grau. Ok? Eu trouxe uma questão bastante interessante sobre bissetriz. Vamos ler ela? Sabendo que OB é bissetriz do ângulo AOC, determina o valor de BOC. Vamos com calma, vamos por parte. Sabendo que OB é bissetriz, certo? Ele me deu a primeira informação, que OB é bissetriz. Aí você vem aqui no ângulo. Onde é que está OB? Está aqui a bissetriz. Ó. É nessa parte que eu estou grifando agora. Do ângulo AOC. Onde é que está o ângulo AOC? Aqui, ó. A, começa no A, tem origem no O e termina no C, certo? No ângulo AOC. O que ele quer? Que você determine o valor de BOC, certo? O valor é dessa parte aqui, ó. BOC. Então, vamos com calma.
Primeiramente, gente, recapitulando o conceito de bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo no meio em partes iguais, certo? Então, se aqui vale 30, se o ângulo A ou B vale 30, o BOC vai valer quanto? 30 também. Por que ele vai valer 30? Por conta da bissetriz que divide o ângulo em partes iguais. Para quem não sabe, para se ter um triângulo, precisa de 3 pontos que não sejam adjacentes. O que são pontos adjacentes? São pontos que não estão alinhados. Então, eis um exemplo bem claro e nítido aqui, certo? Como vocês podem ver, um triângulo é formado por 3 pontos e por 3 semirretas que não estejam alinhados, né, os pontos. E o triângulo, pessoal, possui elementos. Quais são? O vértice, certo? Ele possui o vértice, que são 3 vértices, que são essas partezinhas aqui, certo? 1, 2, 3 vértices. E esses vértices são o A, o B e o C, ok? Como vocês podem ver aqui. Ele possui lados, que é as semirretas, né? São 3 lados. 1, 2, 3. E possui ângulos, que são essa partezinha que está bem aqui naquela aula de ângulos que eu acabei de citar. Certo? Classificação dos lados. Os lados possuem classificações pessoal. E a primeira classificação dele é de triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que vai possuir todos os lados iguais, certo? E também ele possui 3 ângulos iguais, como vocês podem ver, um exemplo aqui, ó, bem claro e nítido. Esse lado é igual a esse, juntamente com esse. E como diz aqui, 3 ângulos iguais, todos os ângulos são formados por 60 graus, certo? A segunda classificação de triângulo isósceles. Triângulo isósceles é quando tem 2 lados iguais e um diferente. Como vocês podem ver aqui nessa figura, é quando tem 2 tracinhos em um lado, quer dizer que o outro lado também é igual a ele. Por exemplo, se tem um traço aqui, 2 traços aqui e 2 aqui, é sinal que esse lado ou essa semirreta é igual a essa. Já se não tiver aqui, é sinal que é diferente. O terceiro é o escaleno, que é um triângulo escaleno, é quando tem todos os lados diferentes. Ou seja, aqui tem um traço, aqui tem 2 traços e aqui tem 3 traços. É sinal que esse lado, juntamente com esse e com esse, ou essas 3 semirretas, são totalmente diferentes. Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados em retângulo, obtusângulo e acutângulo. Para quem não sabe, para um ângulo retângulo ser classificado, ele precisa medir 90 graus, certo? Como está aqui, um triângulo retângulo. Ele é formado por um ângulo de 90 graus, certo? Ele é classificado assim. O obtusângulo já é diferente. O ângulo dele, pelo menos um, tem que ser maior do que 90 graus. Como por exemplo, nesse ângulo aqui, que mede 130 graus, certo? Ele é maior do que 90, então mede 130. O terceiro é acutângulo. O que é um ângulo acutângulo? É um ângulo menor que 90 graus, certo? Lembre-se, todos esses 3 ângulos esses 3 triângulos são totalmente diferentes, beleza? Então, o acutângulo possui um ângulo menor que 90 graus. Como vocês podem ver aqui, ó, esse possui 60, e esse 60 e esse 60. Esse triângulo ele é equilátero, porque possui todos os lados iguais. Mas ele é acutângulo, certo? Porque aqui a gente está classificando o ângulo e não os lados. Congruência de triângulos, uma parte bem importante também da geometria plana. Existem 4 casos. O primeiro caso é o lado-lado-lado, que é conhecido como LLL, certo? O que vem a dizer esse primeiro caso? Ele corresponde a todos os lados congruentes. O que é lados congruentes? Lados iguais, certo? O lado AC desse primeiro triângulo é igual ao lado EG, certo? Então, eles são iguais. O lado AB desse primeiro triângulo é igual ao lado EF, são iguais também. E o lado BC desse triângulo é igual ao lado FG. Ou seja, ambos esses triângulos são congruentes, estão contidos no primeiro caso, que é lado, lado, lado. O segundo caso é de lado-ângulo-lado, o que vem a ser, é conhecido como LAL. Diz que quando um ângulo e um dos lados são iguais, ou seja, um ângulo e um lado tem que ser igual. Por exemplo, esse primeiro triângulo
AB, esse lado é igual ao lado NM? Sim, por quê? Porque o lado AB tem 3 traços e o MN também tem 3 traços. Ou seja, eles são do mesmo tamanho. E o ângulo é igual de AB? É também, certo? Eles possuem o mesmo ângulo, não difere, ok? O terceiro caso é de ângulo lado ângulo. É conhecido como ALA, ou marca de sabão, né? Como todos nós sabemos. O que vem a ser? Diz que quando todos os ângulos são iguais, beleza? Pelo menos dois ângulos são iguais. Por isso que diz ângulo, lado e ângulo, certo? Dois ângulos são iguais juntamente com um lado, beleza? O lado AB é igual ao lado MN. Aliás, o lado BC, perdão, viu? O lado BC é igual ao lado NP? Sim, por quê? Porque ele tem um traço, e se ele tem um traço, é do mesmo tamanho. Já o ângulo AB é igual ao ângulo MN? É também, porque se tem dois traços, é sinal que é do mesmo tamanho. E o CA é igual ao PM, também é do mesmo tamanho, ou seja, está contido no terceiro caso de ângulo, lado, ângulo. Já o quarto é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Pronto. Pelo menos um lado tem que ser igual, certo? E já um ângulo adjacente tem que ser igual ao ângulo oposto dele. Beleza. Olha, vem comigo aqui. O lado BC é igual ao lado NP? Sim, com certeza. Então está contido no quarto caso, até agora. O ângulo BA é igual ao ângulo NM? É também. Então ambos estão contidos no mesmo caso. Já o ângulo oposto. O que é ângulo oposto? É ângulo que está ao contrário. Adjacente é que é perto, é próximo, é ao lado. Certo? O ângulo oposto é igual ao ângulo MP? É também. O ângulo AC é igual ao ângulo MP. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Que vocês fiquem com Deus, ok? Valeu!